capítulo 8 agora, Israel vai pedir um rei. Então esse é um momento decisivo para Israel. Vamos lá. Quando envelheceu, Samuel constituiu seus filhos juízes em Israel. O primeiro chamava-se Joel e o segundo Abias. Eram juízes em Betsabeia. Então nós vemos aqui o Samuel já velhinho, passando o reinado para a mão dos filhos e colocando os filhos como juízes. Até então a gente não tinha visto isso, porque os sefatins, os juízes, eles não são hereditários. Um caso ou outro. A gente viu nosso amigo Abimeleque ali, que se julgou descendente de um juiz e, portanto, um juiz também e se fez rei, né? Mas o normal é que os juízes não constituam filhos como juízes. Mas Samuel faz isso com os dois filhos dele, Joel e Abias, né? Então, Joel, Deus, né? Então seria meu senhor é Deus, e Abias é o meu senhor é meu pai, seria algo mais ou menos nesse sentido, né? De Abibs, Abias, Abá. E aí os filhos dele começam a trabalhar como juízes, a ordem de Samuel. Não seguiam, porém, os caminhos de Samuel, mas desviaram-se para a ganância, aceitavam suborno e pervertiam o direito. Então nós vemos que o Samuel tentou, mas os filhos dele são tão arrombadinhos como os filhos do Eli. O Joel e o Abias eram maus juízes. Essa coisa do juiz mau, do juiz desonesto, é tema até de parábola do Senhor, né? Então a gente percebe ali que a coisa vai desandando. Então todos os anciãos de Israel se reuniram e foram procurar Samuel em Ramá. Disseram-lhe: olha, tu estás velhos. Baixou o Mussum que eu falei tudo no plural. Ora, tu estás velho, e teus filhos não seguem os teus caminhos. Por isso estabelece sobre nós um rei, para que nos governe, como tem todas as nações. Então, qual é a preocupação dos anciãos? Eles querem um líder instituído, um líder que caminhe conforme os caminhos de Samuel, porque os filhos de Samuel não vai dar para ficar governando eles como juízes. E eles querem o fim da era dos juízes. Eles querem um rei. Por quê? Porque todas as nações têm reis. E eles querem ser como todas as nações. Então, eles querem ter o próprio rei. Mal sabem eles que o próprio rei deles é o Senhor, mas eles não querem. Então vamos ver. Samuel se desgostou quando lhe disseram: dá-nos um rei para que nos governe. E rezou ao Senhor. O Senhor disse a Samuel: ouve a voz do povo, tudo o que eles te dizem, porque não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, para que eu não reine mais sobre eles. Fazem o que sempre fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até hoje. Assim como me abandonaram e serviram a outros deuses, assim procedem contigo. Agora, atende a sua voz, mas adverte-os seriamente, dando-lhes a conhecer os direitos do rei que reinará sobre eles. Esse trecho provavelmente foi escrito antes do resto do livro, Samuel, que a gente está lendo aqui, porque esse trecho é profundamente anti-monarquia. E se ele é profundamente anti-monarquia, ele não pode ter sido escrito durante a reforma do rei Josias, mas foi escrito por um autor que viveu numa Israel sem reis e era contra a chegada de reis. Não faz sentido que quem escreveu esse trecho tenha vivido depois de Davi e Salomão, onde você já vai ter o apoio completo à monarquia. Então, a gente já consegue identificar um trecho mais antigo aqui da grande colcha de retalhos feito pela nossa fonte deuteronômica, que nós falamos no começo desse livro. Samuel referiu todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediram um rei, e declarou: eis o direito do rei que reinará sobre vós. Ele tomará vossos filhos para que sirvam em seus carros e cavalaria para fazê-los correr à frente do seu carro. Ele os usará como o chefe de 1000 e de 50, ou em suas lavouras, suas colheitas, ou na fabricação de suas armas de guerra e carros. E as vossas filhas ele as tomará para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará os vossos melhores campos, vinhas e olivais, e os dará a seus servidores. Cobrará o dízimo das vossas colheitas e das vossas vinhas, e dará aos seus eunucos e aos seus servos. Tomará vossos escravos e vossas escravas, vossos melhores bois e jumentos, e os fará trabalhar para ele. Cobrará dízimo de vossos rebanhos, e vós mesmos sereis seus escravos. Naquele dia reclamareis do rei, que vós mesmos escolhestes, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Como vocês conseguem ver, profundamente antimonárquico. Mas aqui ele fala do direito do rei. O que é o direito do rei? O povo de Israel quer um rei como as outras nações. Eles não querem ser governados diretamente por Deus. E é por isso que Deus ficou sentido e falou: não é você que eles estão rejeitando, Samuel, sou eu. Só que ter um rei como outras nações é dar a este rei tudo que é direito de um rei. O que é direito de um rei? Tomar as terras para si, as melhores terras para si. Escolher os homens e colocá-los no exército. Colocar os homens para trabalhar para eles. Exigir impostos para o seu palácio, para os seus servos. Tomar mulheres em casamento. Colocar pessoas para trabalhar na corte.
Isso tudo é direito do rei. E se eles querem ter um rei, é isso que eles vão ter. E a gente vai ver que daqui pra frente vai desandar um pouco esse negócio de ter rei e o rei ter o que quiser. A gente vai ver vários reis fazendo coisas injustas por poderem ter o que quiser, sendo o direito do rei. O povo, porém, recusou-se a ouvir a voz de Samuel. Não, disseram, deve haver um rei sobre nós. Cabeça dura, mas vamos lá. Assim seremos como todas as outras nações. Nosso rei nos julgará, marchará à nossa frente e combaterá por nós em todas as guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e repetiu-as ao Senhor, e repetiu-as aos ouvidos do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe, atende a sua voz e faze reinar sobre eles um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel, volte cada um à sua cidade. Então, nota, os homens ficaram pedindo rei, 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 rei. Samuel tentou argumentar, eles não, a gente quer ser como as outras nações. Tá vendo? Aquele desejo invejoso, né, de olhar para as nações do lado com seus reis, com seus deuses, com as suas abominações, com o seu orgulho, com a sua arrogância, sendo que eles são a única nação que tem o Senhor. Não, mas a gente quer ser como as outras nações. E Deus falou, pode deixar, eles vão ter o que eles querem. E aí ele falou, os anciãos podem ir para casa, eu vou procurar um rei para ungir. E nós começamos o capítulo 9 apresentando quem vai ser esse rei para a gente ungir. Havia um homem de Benjamim, a gente sabe então que ele é da tribo de Benjamim, a tribo do filho mais novo de Israel, que está ali no centro, onde fica, por exemplo, o Silo, chamado Cis, filho de Abiel, filho de Seró, filho de Becorá, filho de Afia, o benjaminita. Era homem de grande poder e tinha um filho chamado Saul, rapaz distinto e de boa aparência. Não havia entre os israelitas mais belo do que ele. Dos ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Então nós estamos falando de um homem bonitão. Saul era gato, porque não havia ninguém com melhor aparência. E dos ombros para cima sobressaía todo o povo. Então o que a gente consegue perceber aqui? Saul é muito alto. Se você colocar toda a multidão, você vê o Saul com os ombros por cima da multidão, assim, ó. O povo bate no ombro dele. Saul, então, é um cara altão e gato. Bonito. Benjaminita. Filho de Cis. Foi apresentado o personagem pra gente. O que vai ser feito com esse personagem? Vamos ver. Aconteceu que se perderam umas jumentas de pai de Saul. Esse disse a seu filho Saul, toma contigo um dos criados, põe-te a caminho e vai procurar as jumentas. Eles atravessaram a montanha de Efraim e a região de Salissa, mas não as encontraram. Passaram também pela região de Salim, sem resultado, e ainda pela terra de Emene, sem encontrá-las. Então a gente consegue ver aqui o Saul percorrendo toda a circunvizinhança de Benjamim. A montanha de Efraim, a região de Salim. Então ele está rodeando ali toda a região procurando as jumentas, e ele não consegue encontrá-las. Quando iam chegando à terra de Suf, onde ficam os sufitas, a gente viu essa história há pouco tempo atrás, Saul disse ao criado que o acompanhava, vamos voltar, receio que meu pai não pense mais nas jumentas, mas está preocupado por causa de nós. Mas o criado respondeu, há um homem de Deus nessa cidade, um homem muito estimado. Tudo o que ele diz aconteceu com certeza. Vamos lá agora. Talvez nos possa informar acerca do caminho que estamos fazendo. Saul disse ao criado, vamos então, mas o que apresentaremos ao homem? O pão já se acabou no alforje e nada temos para oferecer ao homem de Deus. Que mais temos? O criado respondeu outra vez, acho que tem um pouco de prata. Vamos dá-lo ao homem de Deus para que nos informe acerca de nosso caminho. O autor vai explicar aqui na frente, mas vamos deixar claro. Era costume de quando você ia num vidente, num profeta, num oráculo, que você, em troca do serviço de adivinhação dele, que você oferecesse um presente para ele. E era assim que o oráculo ganhava a vida, né? Então você oferecia um presente e ele fazia a previsão. Então a preocupação do Saul é, você quer que eu vou no adivinho, perguntar cadê as jumentas, mas eu não tenho nada para dar de presente para o adivinho. E o Senhor falou, não, eu tenho um pouco de prata aqui, dá pra gente negociar com ele. E o Saul percebe que essa é a única chance, né? Ele tem que voltar para casa, porque o pai já até parou de pensar na jumenta para pensar nele, porque ele saiu para pegar as jumentas e sumiu, nunca mais voltou, tá dias e dias e dias fora. Então o pai deve estar preocupado, então esse é o rolê do Saul, né? E já não tem nem mais comida com a gente, então vamos voltar, porque senão vamos morrer de fome caçando essas jumentas aqui. O versículo 9 explica pra gente mais ou menos o que eu tô falando. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar o Senhor, dizia, vamos ao vidente, pois ao que hoje se chama profeta, antigamente se chamava vidente. Saul disse ao criado, falaste bem, vamos. Foram à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo a ladeira da cidade, encontraram duas jovens que estavam saindo para buscar água e perguntaram-lhes,
Há um vidente aqui? Então aqui o autor ele tem uma preocupação em mostrar pra gente que o vidente que Saul está procurando é um profeta. Não é um adivinho no sentido bruxo da palavra, mas é alguém que realmente conversa com Deus. Então o autor sentiu a necessidade de fazer esse parênteses aí, literalmente. Sim, responderam, bem na tua frente, apressa-te. Ele veio hoje à cidade para oferecer um sacrifício pelo povo no lugar alto. Entrando na cidade o encontrareis, antes que suba ao lugar alto para o banquete. O povo não comerá antes que ele chegue, porque é ele que tem que abençoar o sacrifício. Só depois comem os convidados. Subi já, logo o achareis. O que está acontecendo aqui? Ele vai fazer um sacrifício de comunhão, que a gente já aprendeu lá no Levítico, que é aquele que você mata o bicho, tira uma parte para queimar e outra parte você come na presença de Deus em comunhão com Deus. Já expliquei isso para vocês. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o povo não vai comer enquanto o cara não chegar, porque quem vai oferecer o sacrifício é ele. Então, tá todo mundo esperando para comer o sacrifício de paz. Vai lá, cola lá, que agora ele aparece e é sucesso. Subiram então à cidade. Quando iam entrando na cidade, apareceu Samuel, saindo em direção a eles, para subir ao lugar alto. Ora, um dia antes da chegada de Saul, o Senhor havia se manifestado a Samuel, dizendo: amanhã, a esta mesma hora, vou enviar-te um homem da terra de Benjamim. Unge-o como príncipe do meu povo Israel. Ele salvará o meu povo da mão dos filisteus, pois voltei meus olhos para o meu povo, porque seu clamor chegou até mim. Então, qual que é o rolê aqui? Samuel estava em oração, Deus falou com ele e disse, em algum momento vai chegar aí para você um rapaz, você vai consagrar esse rapaz como príncipe, como rei. Por quê? Para ser rei, você precisa ter direito de sucessão. Você tem que ser filho do rei. Mas se ainda não existe nenhum rei, você precisa ser validado por quem? Por Deus. Então, os primeiros reis dos territórios, eles se fazem reis geralmente por validação divina. Pensem, por exemplo, no Carlos Magno da vida. Né? Então, porque eles passam por validação divina. Napoleão, por exemplo, né, que quis validar-se a si mesmo por validação divina. Então, ainda não há um rei para que o próximo rei seja descendente dele. Quem vai ser o rei número 0? O rei número 1, para começar aqui a contagem. Então, fica claro que Samuel deve ungí-lo, que vai ser um rei escolhido por Deus. E o Samuel fica atento, que vai chegar alguém que Deus escolheu para ser o rei, e ser rei ao mesmo tempo era ser chefe do exército. O rei geralmente ia nas batalhas, né? Então o Saul tá pronto para ir para ser o rei, e é aquele que vai nas batalhas e vai vencer os filisteus. Então isso tudo é o contexto, né? E é um homem da tribo de Benjamim, que é a tribo ali capital, podemos dizer, né? A tribo de Josué, né, e tal. E Samuel, então, tá de aviso esperando esse homem chegar. E olha como as coincidências vão acontecendo. O desaparecimento das jumentas levou Saul até ali. Deus o queria ali. E ele tá sendo arrastado sem nem perceber. Então aqui a gente vê muito de como funciona a providência divina, né? A providência divina, ela vai conduzindo os personagens, e a nós também, né? Por meio de coisas mundanas, para que a gente esteja no lugar certo, na hora certa, para quando ele envia sua mensagem, né? Então Saul, que saiu de casa atrás de 2 jumentas e que agora está procurando um adivinho para dizer para ele onde ficam as jumentas, vai se colocar diante do profeta Samuel, que está esperando o benjaminita, que será o príncipe de Israel. Amanhã, a essa mesma hora, vou enviar-te um homem da terra de Benjamim. Unge como príncipe do meu povo Israel. Ele salvará o meu povo da mão dos filisteus, pois voltei meus olhos para o meu povo porque seu clamor chegou até mim. Seu clamor de quem? Clamor de Samuel. Então aqui, mais uma vez, a gente vê a questão do Samuel que intercede pelo povo. É por causa de Samuel que Deus vai livrar os israelitas dos filisteus. Quando Samuel avistou Saul, o Senhor lhe disse, este é o homem de quem te falei. Ele governará o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel, dentro da porta da cidade, e lhe disse, mostra-me, por favor, onde fica a casa do vidente. Samuel respondeu-lhe, sou eu mesmo o vidente. Sobe à minha frente ao lugar alto. Hoje comereis comigo, e amanhã cedo te deixarei partir. Eu vou te revelar tudo o que teu coração quer saber. Quanto às jumentas que perdestes há 3 dias, não te preocupes, já foram encontradas. Aliás, não pertence a ti e a toda a casa de teu pai tudo o que há de precioso em Israel? Saul respondeu, não sou por acaso um benjaminita da tribo menos importante de Israel? E meu clã não é o mais modesto de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que me dizes tais coisas? Então, olha só. Vamos lá. Primeira coisa, ele chega para o Samuel e pergunta para ele, você é o vidente? Onde é que fica o vidente? Aí ele fala, eu sou o vidente. Hoje você vai comigo para o lugar alto. Aquela pedra que a gente viu que ele estava fazendo o sacrifício, lá ele vai oferecer o sacrifício de comunhão e você vai comer comigo. Então está convidando o Saul para participar da comunhão com Deus. Você vai pernoitar aqui e amanhã você vai poder ir embora.
Quantas jumentas? Cara, o cara manja muito na profecia, na adivinhação aqui. Porque ele chega e fala, não, as jumentas que você tá procurando, ele nem perguntou das jumentas. As jumentas que você tá procurando já foi até encontrada. Ou seja, Deus realmente usou das jumentas só pra fazer o rei Saul estar ali. Elas já foram até achadas por outras pessoas. Agora, você tá preocupado com 2 jumentas, mas assim, todas as jumentas de Israel são suas. Aqui o Samuel já começa a tratar ele como rei. E o rei Saul não entende, porque ele é da tribo caçulinha de Israel, a tribo de Benjamim. Porque, para entenda, não é que a tribo de Benjamim é desprezada, não é importante, mas eu pergunto pra você, quem é o filho mais velho de Jacó? É Simeão? Simeão perdeu o direito à herança. Quem é o segundo filho mais velho? É Levi. Levi não tem parte em Israel. Todos os dois por causa daquele rolê lá da irmã deles, né, da Dina. Quem é o filho mais velho de consideração? É José, que é irmão de Benjamim, irmão mais velho de Benjamim. Os dois são filhos de Raquel. Tá, mas a tribo de José foi dividida em 2. O mais velho de José é Manassés, tá? Mas Jacó ungiu Efraim na frente dele. Jacó adotou Efraim na frente dele. Então Efraim é a tribo mais importante. Qual tribo tem o maior território? Ou seja, é o povo mais numeroso e forte? Judá. Qual tribo teve território conquistado primeiro? Gade e Ruben. Ou seja, em nenhum contexto que a gente colocar aqui de por que Efraim é que manda, a gente consegue perceber Efraim mandando. Não é porque Silo tinha sido escolhida como capital, e como eu falo capital aqui entre aspas, assim, porque a Arca da Aliança estava ali, que Efraim de fato era reconhecida como a primeira das tribos de Israel. Pelo contrário, ela não tinha essa moral toda. Até porque já se passaram 20 anos que a Arca da Aliança nem ali está. Está em Beriat Carim. Então, assim, Efraim não tinha esse status todo. E nós estamos falando de um clã menor ainda. Então, mesmo que os efraimitas tivessem uma certa importância, entre os clãs efraimitas, o clã de Saul não é um clã tão importante. Vou voltar a descer aqui. Ele é do clã de Afia, que é pai de Becorate, que é pai de Seró, que é pai de Abiel, que é pai de Cis, que é pai de Saul. Ele não é nem de um clã importante. Então ele vira e fala, mas por que você tá falando essas coisas comigo? Eu sou um Zé Ninguém? E aí? Samuel tomou consigo Saul e o criado, introduziu-os na sala e deu-lhes o primeiro lugar entre os convidados, uns 30 homens. Samuel disse ao cozinheiro, serve aquela porção que te dei com a ordem de pô-la à parte. Então o cozinheiro trouxe a coxa posterior e a pôs diante de Saul. E Samuel comentou, eis o que ficou guardado. Põe diante de ti e come, porque foi guardado de propósito para ti quando convidei o povo. Assim Saul comeu à mesa de Samuel naquele dia. O comer à mesa, gente, sempre indica o ato de comunhão. Eu só vou comer à mesa com alguém que eu tenho em altíssima estima. Eu não chamo um inimigo para comer na minha mesa, eu não chamo um pobre para comer na minha mesa, eu não como com um pagão na minha mesa. Os judeus não comiam com pagãos. Eu só vou comer na minha mesa com alguém com quem eu tenho extremo respeito. Porque comer à mesa com a pessoa é estar em comunhão. Comer, estar em comum. É ter aquela pessoa como o meu companheiro. Companis, aquele com quem eu divido o meu pão, que ele está junto comigo por meio do pão, do partir do pão. Então, se a gente fizer aqui um exercício de ciência da religião, né? O ato de comer, de partir o pão, ele é extremamente sagrado. Comida sempre foi algo essencial na vida do ser humano. E aí, quando nós temos um ser humano que está disposto a partir o pão com o outro, é porque ele considera muito esse ser humano. E aí nós temos aqui o rei Saul, numa festa de 30 homens, assumindo o assento de destaque, o mais próximo do Samuel. E o Samuel tira para ele uma parte que tinha sido reservada, a coxa dianteira, ou seja, uma parte generosa, com muita carne e pouco osso ali do banquete. Então Saul está sendo tratado com altíssimas honras ali diante de Samuel. Depois desceram do lugar alto para a cidade e prepararam para Saul uma cama no terraço e ele se deitou. Então aqui a gente consegue ver Saul participando do banquete, que na verdade é um banquete de comunhão. A gente viu que está no lugar alto, então o Samuel ele oferece a carne do cordeiro e a parte daquele cordeiro é tirada para aqueles que vão comer na presença de Deus, que vão comungar com Deus. E são 30 homens ali, levitas e homens de outras tribos, todos ali prestigiando Samuel, que é esse grande líder que vai até ali oferecer esse sacrifício antes de voltar para sua casa. E ali o rei Saul participa dessa comunhão com destaque e quando ele desce, eles dão para ele uma cama no terraço. O terraço, ele é o lugar da casa, né, onde as pessoas costumam conversar assuntos privados. Então, eu quero conversar um negócio só eu e você, mas na casa tá a mulher, as crianças, então a gente sobe pro terraço. Conversa séria se tem no terraço.
E também é um lugar que durante as noites muito quentes, você monta uma cama e dorme, a céu aberto, mais fresquinho, né? Tanto é que a gente viu, se eu não me engano, no Deuteronômio mesmo, o fato de que o terraço tinha que ter um parapeito, porque acontecia das pessoas rolarem do terraço e cair, né? Enquanto estava dormindo à noite. Então, a gente vê o Saul dormindo em cima desse terraço, e ali no terraço ele vai ter uma conversa com Samuel. Portanto, uma conversa séria, uma conversa privada. Levantaram-se bem cedo ao raiar do dia, e Samuel chamou Saul ao terraço, dizendo: levanta-te, vou me despedir de ti. Saul levantou-se e ambos, Samuel e ele, saíram. Tendo descido até os limites da cidade, Samuel disse a Saul: ordena ao criado que vá à nossa frente. Tu, porém, fica aqui um momento, para que eu te dê a conhecer a palavra de Deus. Samuel tomou então um pequeno frasco de azeite, derramou sobre a cabeça de Saul e beijou-o, dizendo: o Senhor te ungiu como príncipe de seu povo de Israel. E tu governarás o povo do Senhor e o libertarás da mão dos seus inimigos que vivem em seu redor. E este será para ti o sinal de que o Senhor te ungiu como príncipe de sua herança. Hoje, assim que te afastares de mim, encontrarás 2 homens perto do túmulo de Raquel nos confins de Benjamim, em Selsa. Eles te dirão: já encontraram as jumentas que fostes procurar? Teu pai já não pensa nelas, mas está aflito por causa de vós e anda dizendo: o que farei para encontrar meu filho? Passa adiante, e ao chegares ao carvalho do Tabor, virão a ti 3 homens que fazem peregrinação a Deus em Betel. Um está levando 3 cabritos, o outro 3 pães, e o outro um odre de vinho. Quando te saudarem, te darão 2 pães, que aceitarás de suas mãos. Depois disso, chegarás a Gabaá, de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E quando entrares na cidade, encontrarás um grupo de profetas descendo do lugar alto, precedidos de tocadores de harpas, tamborins e flautas e cítaras, também estes profetizando. O Espírito do Senhor virá sobre ti e profetizarás com eles, e te transformarás em outro homem. Quando esses sinais todos te sucederem, age de acordo com as circunstâncias, porque Deus está contigo. Desce antes de mim a Gilgal, e depois também eu descerei até junto de ti, para oferecer holocaustos e imolar sacrifícios de paz. Espera 7 dias até que eu venha a ti, então te mostrarei o que deves fazer. Então aqui a gente vai ver uma unção secreta. Samuel decide ungir o rei Saul, mas ele o faz secretamente. Ele unge Saul a sós. O empregado já até foi na frente. Não é o normal. Quando você vai ungir um rei, você unge um rei na frente de todo mundo, para que todo mundo veja que aquele homem é escolhido por Deus. Aqui a gente vê o rei Saul sendo ungido e tendo que passar por uma espécie de peregrinação para ele acreditar. O Saul, ele precisa voltar para casa, e ao voltar para casa vai acontecer uma série de coisas igual Samuel está profetizando, para que o Saul acredite no que o Samuel está falando. Ele vai ser rei. E em dado momento ele vai estar junto com a galera ali que está profetizando, e o Espírito de Deus vai vir sobre ele. Então ele vai ter uma infusão do Espírito, bem aos moldes daquela que a gente viu do Sinédrio, 70 anciãos, quando a gente lê o livro de Números. E ele vai começar a profetizar em alta voz. E ali ele vai ser um homem transformado. Então a gente vê Deus enviando o Espírito Santo para transformar Saul, afinal Saul vai virar o rei de Israel. Então aqui já está sendo preparado o nosso personagem para sua liderança aqui.